Boa noite. Queria agradecer a todos aí a presença de hoje na nossa live, agradecer as nossas duas convidadas aí, e pedir a vocês que desliguem os microfones para não dar microfonia, para deixar só as duas com os microfones abertos, para a gente começar nosso bate-papo. A gente está fazendo essa live até para fazer uma introdução, até para a Kelly, para a Nath, para a Natália. A gente está fazendo essa live constantemente dentro do nosso grupo. A gente tem um grupo do Na Real, a gente tem um grupo onde a gente juntou quase 300 pessoas, e tem o do grupo das oportunidades do Na Real, que tem mais quase 300 pessoas, ou seja, são quase 600 pessoas que consomem esse nosso dia a dia, consumir no sentido de vocês estarem presentes, trocando informações, trocando energia, falando sobre uma oportunidade de trabalho, sobre um processo dentro da área de compras, de inovação, de tecnologia. Isso é muito bom, essa troca é muito rica. E vocês veem como que a gente já tem, assim, dentro do nosso propósito de criar sinergia e criar outras oportunidades de crescimento do lado pessoal e também do lado profissional, como que isso vem dando certo. Então, são pessoas que fazem uma recolocação, um drive de carreira, são pessoas que fazem depoimentos que realmente emocionam. Ou seja, eu mudei a minha vida depois que eu comecei a frequentar aqui o grupo de vocês, porque eu criei uma nova perspectiva de vida, eu fiz uma mentoria dentro dos cursos que vocês dão, e dentro dessa mentoria eu comecei a enxergar quem eu era, o meu perfil profissional, quem eu era de verdade. E isso é o nosso propósito, meu, do Marco, do Juliano, as pessoas que aí tocam o dia a dia do grupo. Então, é isso que é muito bacana para a gente, é trazer esse conhecimento e dividir um pouquinho, porque eu acho que assim, não adianta de nada você ter algum tipo de conhecimento e você manter estilos de arrogância, estilos de prepotência, e você não conseguir transformar isso assim, o que você sabe em prol de alguma outra pessoa, em algum outro cenário, algum outro exercício que você possa estar desenvolvendo. Então, por isso que eu gosto muito da área acadêmica, eu gosto muito de transmitir o que eu sei, porque assim, quando eu transmito, eu vou pegar de vocês quase 80% em troca, 100% em troca, porque é muito bacana essa nossa linha do formato que você acaba um ajudando o outro nesse momento. Então, hoje eu fico muito feliz. São duas amigas em momentos distintos da minha vida. A Natália, eu a vi não é trabalhar, né? Mas eu conheci a Natália dentro de um curso que eu fiz, exatamente esse curso da parte de coach com o Jerônimo, ou seja, é um dos maiores coaches aí do Brasil, se não for o maior, e a Nath estava lá como o que a gente chama lá de anjo, né? Ela fazia lá a parte de... ajudava, né? O Eric Arruda, que deu esse curso para a gente, então a Nath estava lá, e assim, ela me ajudou muito na minha trajetória lá dentro do curso. E a Nath, ela é uma especialista de mão cheia e uma estudiosa, e eu gosto muito disso da Nath. Eu fiquei muito impressionado, eu falei isso outro dia com o Marco, eu estava conversando com ele, eu falei, poxa, eu consegui falar com a Nath, fiz o convite para a Nath, e assim, olha que coisa bacana. Então, e são pequenas pegadas, tá? Que você acaba vendo e descobrindo na pessoa. Eu falei, a Nath me falou que ela para de trabalhar às 5 horas, 5h da tarde, os atendimentos dela, porque ela vai estudar. Então, isso daí assim, são pequenas coisas que tocam a gente. Então, assim, a Natália é uma pessoa que trabalha com isso, e trabalha com isso já com grandes lições de vida, e a Nath está aqui hoje para dividir um pouquinho essa parte dela dentro daqui da nossa live. Então, Nath, obrigado pela sua presença, e a gente daqui a pouco vai te escutar e vai assim, querer saber mais sobre isso. Então, muito obrigado aí pela sua presença. Isso acontece com todo mundo. Eu adoro que aconteça com vocês logo de cara, porque quebra logo, Jesus. Você vai tirando esse mute aí da sua tela. O microfone, gente. Obrigada, muito obrigada. Estou muito grata por essa oportunidade. Muito bom estar aqui.
E a Kelly, assim, também um outro lado de vida que a gente passa. A Kelly, eu estava organizando um congresso. Eu estava organizando isso, eu não vou falar o ano, porque senão a gente denota velhice. Mas, assim, há muito tempo atrás, eu estava organizando um congresso dentro da Universidade Federal Fluminense, e eu, como organizador, eu falei, pô, vou chamar pessoas high level, né, do mercado e tal. E aí eu comecei a procurar no LinkedIn e tal, me deparei com a Kelly, eu falei, é ruim, né? GSK, né, gerentona de recursos humanos, sênior, executivo. Eu falei, eu vou nada, eu falei assim, sabe o que é mais? Eu estou aprendendo que o meu perfil é o quê? Comunicador executor. Ou seja, perfil comunicador executor, assim, não tem tempo ruim. Mandei logo um e-mail, sabe? Aquele e-mail, sabe, que você começa a escrever, você fala assim, nossa, que horrível, mas vai assim mesmo. Prezada, não sei o quê, gostaria de convidar. 10 minutos depois ela me respondeu, nossa, é uma honra fazer parte do congresso, não sei o quê e tal. E eu organizei o congresso, e a Kelly foi lá, e foi uma das maiores representatividades daquele congresso, que é um congresso para a engenharia, né? Um congresso que você faz, engenharia em peso, lá da UF e tal. E a Kelly foi lá e falou, junto com outros palestrantes que eu consegui organizar, e a Kelly aqui está hoje. E a Kelly é uma estudiosa, eu gostei muito do Instagram dela, que ela coloca no final também, são pequenos detalhes que você percebe nas pessoas, mas que fazem diferença. Ela bota no final do Instagram dela cientista. Então, assim, pesquisadora, cientista, alguma coisa nesse sentido. E aquilo me desperta um bom momento, ou seja, me desperta onde você pode entender que a Kelly é uma pessoa que vai transmitir alguma coisa bacana durante aí o momento que a gente está junto e o momento que vocês se conectarem com ela. Então, sigam depois. As duas vão ter tempo para falar aí sobre aonde que seguem e tal, essas coisas, mas, assim, a Kelly é uma pessoa, é aquela RH que todos nós aqui gostaríamos, sem pichar os nossos, tá? Porque isso está gravado, a gente gosta muito dos nossos, mas, assim, a Kelly é aquela pessoa que a gente gostaria muito de ter como RH, entendeu? Um dia, quem sabe, assim, Papai do Céu bota a mão em cima da gente, assim, a gente tem a Kelly como nossa recursos humanos, ou quem sabe como algo mais próximo aí da gente. Então, Kelly, obrigado por você ter aceitado o nosso convite, fico muito honrado com a sua presença aqui. Obrigada, eu que fico. Gente, super obrigada pela presença de vocês, pelo tempo de vocês e o espaço para a gente conversar, para a gente trocar uma ideia. Legal. Kelly, eu vou fazer o seguinte para você. Eu vou te passar o controle. Você consegue manejar aí o Zoom numa boa? Amigo, acredito que sim. Se você passar, eu já projeto. Te passei, depois você passa de novo para mim, o host, porque aí depois eu vou passar vou fazer as apresentações da Natália, que ela me passou, mas já está com você. É só você vir aqui embaixo, dar o share screen aí, e dali você já divide a tela e começa a sua apresentação. São mais ou menos uns 20 e poucos minutinhos para a apresentação, depois a gente faz a apresentação da Nath. Tá certo. E dentro do nosso formato, a gente abre para perguntas aí. Gente, o Mark e eu... Vocês estão vendo já minha tela? Não. Não? Eita, Lili. Eu e o Mark, depois a gente vai olhar aqui o chat e vai organizar as palavras. Tá? Agora tô. Agora está aparecendo. Agora vai, né? Foi. Show. Então, começando aqui, de novo, né, agradecendo aí a vocês pelo espaço, pelo convite, Alexandre, querido, a atenção de vocês. Fiquem à vontade para me fazer pergunta. Eu tenho alguns minutos aqui para dividir um pouco, né, do conhecimento, do que eu venho trabalhando, e aí no final a gente vai, depois daqui em diante, a gente vai ter um tempo para bater um papo. Então, basicamente, o que eu trouxe, começando aqui, né, só abrindo um parênteses para me apresentar rapidinho, o Alexandre já falou um pouquinho, eu sou gerente sênior de RH na GSK, também faço uma série de mil outras coisas, escrevo material nessa área de desenvolvimento de pessoas, eu faço palestra, estou agora pleiteando aí alguns espaços para também começar efetivamente a dar aula, coisa que eu já fiz no passado, interrompi, enfim, quero voltar. Mas eu brinco que, muito além de ser uma pessoa, né, de ser gerente de RH, ou seja lá qual for a minha posição em RH, eu me auto-intitulo uma cientista organizacional.
E aí as pessoas perguntam, né, mas do que se trata isso? Nunca ouvi esse negócio. E basicamente, eu acredito muito que, não só no RH, mas em qualquer área, né, se a gente for só mais um operador, né, só mais um desenvolvedor ou entregador de processo, que já está ali mais ou menos estabelecido para a gente simplesmente só fizer isso acontecer na prática, a gente é mais um, né? Podem passar 50 Kellys na minha posição e o que vai ficar de diferente, o que vai ficar de legado? Então, o que eu acredito muito é muito além de fazer o que já está ali na prateleira, o que já é padrão da minha descrição de cargo, é como eu consigo fazer ciência em cima disso. Então, como eu consigo criar uma agenda de desenvolvimento a partir do que eu já aprendi, como eu consigo customizar essa agenda e depois de tudo isso, né, depois de uma implementação, como é que eu gero dado e que esses dados também possam ser compartilhados aí, né, na sociedade, com outras pessoas, em outras organizações. Então, esse é o meu propósito, é o meu objetivo. E aí a gente já começa aqui falando também um pouco dessa diferença, né, de sentido e propósito, que eu gosto muito de sempre abrir as minhas apresentações, que basicamente a gente entender que o que é o sentido, né? E idealmente, antes da gente pensar no propósito, a gente às vezes entra numa crise existencial querendo descobrir o nosso propósito, e se a gente puder entender essa diferença é legal, porque basicamente o sentido, ele deveria vir antes. Quando a gente analisa ou quando a gente pensa em querer, né, idealizar algum propósito, é legal a gente pensar antes o que é o sentido da nossa vida. Então, o sentido é a nossa história. É como a gente consegue olhar para o passado, olhar para quem a gente foi, as nossas realizações, os nossos aprendizados, né, eventualmente as vitórias, as derrotas. E em cima disso, como é que essa história se conecta com o hoje? A gente não chegou até aqui aleatoriamente, do nada, né? A gente tem uma história anterior que faz com que a gente seja quem a gente é hoje, a gente poder valorizar as nossas realizações a partir de uma história anterior. E depois, em cima disso, né, reconhecendo isso e especialmente valorizando isso e valorizando a gente, né, quem a gente foi e é até aqui, a gente consegue pensar que propósito é esse, que basicamente também é uma visão de futuro. Então a gente conecta o passado com o presente e olha para frente, já pensando e idealizando esse propósito, né, essa meta. E aí é legal porque quando a gente também idealiza isso, conhecendo, né, as nossas fortalezas, as nossas potencialidades, a gente consegue criar mais uma estratégia, mais recurso para conseguir atingir esse propósito. Porque o mais legal do que a gente criar um propósito é a gente realizar. É aí que a gente se aproxima, né, que a gente consegue experimentar as sensações de felicidade. Tá certo, pessoal? E aí eu gosto também de compartilhar uma coisa que eu falei aqui agora, a gente batendo papo antes de começar, que a gente entender um pouquinho o que nos move, né? Entender um pouco do nosso funcionamento cerebral, que basicamente também é a nossa base. É a partir daqui que a gente entende como é que a gente funciona. Qualquer trabalho de autoconhecimento, autodesenvolvimento, se a gente olhar na profundeza, né, um mergulho mesmo, a gente vai chegar em como o nosso cérebro funciona, em como a gente funciona, como a gente prefere funcionar. E aí a gente também entende os nossos gatilhos, o que nos ajuda, o que nos atrapalha a partir disso. Então, o conceito de cérebro racional e emocional, por mais que a gente tenha cada vez mais descobertas acerca disso e que ainda tem um espaço gigantesco para a gente explorar, especialmente no nosso cérebro racional, que é a zona mais recente, ainda que é a nossa área mais recente, de 200 mil anos para cá, 200 milhões de anos para cá, a gente entende que por que a gente normalmente, né, a gente é contratado, muitas das vezes, pelo nosso cérebro racional, pela nossa entrevista de emprego, a nossa experiência, a gente é demitido pelo nosso comportamento, que muitas das vezes é o cérebro emocional que está falando mais alto. Porque aqui, se a gente for olhar, né, o nosso cérebro racional ele é uma parte mais recente na nossa composição, que a gente foi ganhando essa capacidade a partir da nossa evolução, da evolução da nossa espécie, de 200 milhões de anos para cá, mais ou menos. E antes disso, como é que a gente vivia? A gente vivia com o nosso cérebro emocional. Por quê? Porque a gente viveu aí passando fases e fases de uma seleção natural. Então, esse cérebro emocional, ele servia para quê? Para a gente conseguir ter a capacidade de se antecipar a um ataque de predador, a conseguir se alimentar, a conseguir proteger a nossa espécie, proteger a família ali, né, os nossos descendentes. Então, é daí que vem as nossas emoções.
É daí que vem todo o nosso estado de alerta, todo o nosso estado de se preparar para se posicionar diante de um estímulo externo, seja ele qual for. Como a gente é uma evolução, né, de uma espécie que sobreviveu, é claro que isso hoje em dia, muitas das vezes, a gente, quando se depara com uma situação, o nosso instinto primário, inconsciente, involuntário, que são as nossas emoções, ela também se prepara para uma guerra, praticamente, para um ataque. Então, por isso que muitas das vezes a gente explode, a gente tem uma explosão de emoção em situações que não necessariamente precisaria disso. Mas a gente ganhou, né, como eu comentei, esse cérebro racional, que é essa capacidade de a gente fazer uma modulação dessas emoções. É como se fosse um andar de cima, onde a gente consegue entender, especialmente quando a gente se autoconhece, né, quando a gente começa esse trabalho de se conhecer melhor, quais são aquelas emoções que a gente dispara em que tipo de situação e como é que a gente faz um melhor gerenciamento dessas emoções. Lembrando que esse cérebro racional, ele gasta muito mais energia, ele é muito mais recente, ele é muito mais maduro, ele é focado no futuro, ele não é uma reação espontânea. Então, ela é aquela reação que a gente pensa para fazer, para expressar, diferente do emocional, que ele é muito mais involuntário, primitivo. E, ao mesmo tempo, a gente usa esse cérebro emocional 95% do tempo. Então, olha que interessante, o trabalho que a gente tem, a energia que consome para a gente conseguir racionalizar a nossa resposta. E, ao mesmo tempo, é um processo de desenvolvimento muito interessante, porque no momento que a gente começa a entender isso e a praticar, o nosso cérebro também, ele aprende, né? Existe um conceito chamado de neuroplasticidade, que é um conceito mais recém-descoberto, né? Recém-nominado, que quanto mais a gente ensina para o nosso cérebro, mais ele aprende, e a gente vai conseguindo fazer uma modulação desse comportamento, a gente vai conseguindo fazer esses ajustes. Então, se eu estou numa empresa que exige que eu seja menos espontânea, menos impulsiva, menos falante, expresse menos as minhas emoções em determinadas situações, respeite a voz do outro, consiga ter uma habilidade de negociar ali, que eu pense antes de trazer uma estratégia, eu consigo, então, evitar de ser mal avaliada, de ser mal interpretada, eu consigo pensar sobre isso e criar uma estratégia de me comportar diferente. Esse cérebro racional, ele serve para isso, ele serviu ao longo da nossa adaptação, né, da nossa capacidade evolutiva e adaptativa, permitir com que a gente vivesse numa sociedade, na sociedade que a gente é organizada hoje, que é extremamente complexa. Se a gente não tivesse esse cérebro racional para ajudar, a gente já teria se matado. E muitas das vezes ainda, né, acontece. Então, quanto mais a gente consegue entender isso, e a inteligência emocional veio também para ajudar nesse sentido, né, com todos os estudos, de entender que, assim, a gestão das emoções ela é fundamental para o sucesso da nossa relação interpessoal. E se a gente avançar um pouco aqui, Alexandre, a hora que eu precisar parar, me dá um toque, tá? Eu já estou terminando. A gente tem um desenho interessante que é o seguinte: para a gente conseguir se relacionar bem com o outro, entendendo que se a gente vive numa sociedade, a gente dificilmente, praticamente nunca faz nada sozinho, a gente depende, né, da reação do outro, da interação do outro, dessa parceria para a gente conseguir fazer qualquer coisa. A gente tem aqui uma combinação de alguns fatores, que é o autoconhecimento, eu preciso me conhecer, eu preciso fazer uma autogestão das minhas emoções, uma autogestão do meu comportamento, que começa aí entendendo essas emoções. Aí eu preciso ter uma consciência social, que é onde eu estou inserido, que contexto é esse, o que esse contexto exige em termos de competência, em termos de resposta, né, aos estímulos ou às interações que a gente recebe, e depois como é que eu faço a gestão dessas relações. Porque se a gente está falando aqui de um ambiente de trabalho, a gente sabe que cada empresa ela produz um tipo de cultura. E que no final do dia, a gente também fala que só muda de endereço, né? Então, tem uma parte grande dessas culturas que as empresas produzem, que tem alguns comportamentos ali que a gente coloca nas descrições de cargo, que a gente chama, que são comportamentos que são cada vez mais importantes. Que basicamente, como eu comentei, se a gente for olhar por uma ótica muito simplista, basicamente são aqueles comportamentos que permitem que as pessoas funcionem da forma mais positiva possível, da forma mais colaborativa. Então, se a gente tiver esse conjunto de algumas competências que a gente chama funcionando muito bem em cada membro do grupo, a gente consegue ter maior performance, maior produtividade. E um impacto positivo nos outros, né? Então, como é que eu me relaciono bem com o outro para conseguir me inserir dentro desse contexto de uma forma positiva, que eu seja bem aceito? E aí a gente fala um pouco dessa questão da mentalidade fixa de crescimento, que a gente falou um pouquinho agora há pouco também.
se eu tenho uma mentalidade, né, de que eu estou sempre aprendendo, de que eu estou sempre evoluindo, como a Alexandra comentou, a gente está sempre estudando, está sempre aprimorando o nosso conhecimento, eu tenho muito mais chance de ter sucesso, de evoluir, de me adaptar melhor, de conseguir gerir melhor o meu comportamento, a mim mesmo, né, me desenvolver. Por outro lado, se eu tenho aquela mentalidade fixa, que são essas crenças paralisantes, a Natália vai falar muito melhor, né, do que eu sobre isso, é quando a gente paralisa de verdade, é quando a gente não consegue evoluir, se desenvolver, conseguir um êxito, conseguir materializar o nosso propósito, conseguir realizar os nossos objetivos. Por quê? Porque a gente começa a acreditar que a gente não é bom, que a gente não é capaz, que a gente não consegue aprender, não consegue fazer diferente, que eu não sou inteligente o suficiente para fazer um determinado trabalho, que eu não consigo passar num processo seletivo porque eu não sou bom nisso e naquilo. E, por outro lado, se eu tenho essa mente aberta para o aprendizado, para assumir o que eu não sei, para entender que eu posso evoluir, a gente deslancha, galera, é impressionante. Assim, assim, depois eu posso contar um pouco melhor, mas eu estou fazendo uma mentoria com uma cliente, e ela falou, eu não sei o que aconteceu, que desde que a gente começou, a minha vida virou de cabeça para baixo, assim, lá na empresa dela, que ela começou a ter um monte de oportunidade. E basicamente eu falei, amiga, a energia muda, assim, a frequência, quando você se abre, quando você pensa que você realmente pode aprender, pode evoluir, parece que é como se os astros se alinhassem, né? Você começa a entender no que você pode melhorar, você começa a praticar alguns comportamentos, você está ensinando para o seu cérebro, como eu comentei com vocês, e as coisas vão evoluindo, vão fluindo super bem, e a gente vai numa crescente desse aprendizado, entra é como se fosse, né, numa curva super positiva de mudança. Então, gente, vamos focar sempre nessa mentalidade de crescimento, assim, a gente é bom, se a gente não é suficientemente bom em alguma coisa hoje, a gente pode aprender, a gente pode melhorar, e sempre fortalecendo aquilo que a gente tem de bom, e olhando também para o que a gente pode aprender. Então, a gente cria, né, essa capacidade aí de conseguir evoluir, de conseguir interagir melhor, de ser reconhecido, de se reconhecer melhor também. Então é isso, assim, né, de uma forma bastante resumida, a gente vai poder debater um pouco melhor. Aqui estão os meus contatos, eu convido todo mundo para seguir a minha página, que ela fala muito sobre inteligência emocional no Instagram, tem muita dica de comportamento, de desenvolvimento, e eu espero vocês, para a gente interagir e continuar essa conversa. Obrigada, pessoal. Alexandre, eu vou te passar, passa tá? o post para mim? Não tem problema não. Eu vou... E aqui é na real, a gente gosta desse negócio porque... Na real. Nath, Foi um problema na real aqui, pessoal. Você me dá esse suporte, então você passa a minha apresentação? Passo. Vou passar aqui Nath, só na dúvida. A tecnologia me ganha ainda, então... Olha a crença limitante, hein, Nath? É verdade. Vambora, então. E cadê a da Nath? Tá aqui. Gente, eu trouxe algo assim bem, né, sabotadores, como o Ale falou. É um conteúdo que é extenso, né? Ele é extenso, é pesado. Mas eu trouxe assim de forma, eu acho que não tá no primeiro slide não. Tá não? Comigo, eu participo das ações. Nossa, já Vamos, tá mostrando minha só surpresa desligar aí. os microfones, só para a gente ficar com os microfones só da Nath. Cadê? Vamos tirar aqui, visualizar, modo tela cheia. Pronto. Tá aí? Foi. Ótimo, perfeito. Foi. Obrigada. Então, gente, eu trouxe algo bem prático, tá? Para uma linguagem, assim, em linhas gerais, para a gente trazer para o dia a dia, para todo mundo conseguir. E eu espero que isso seja um bate-papo, tá? Que a gente possa agregar, que a gente possa realmente complementar aqui, um aprender com o outro. Vou dividir com vocês um pouquinho. Eu tenho 20 minutos? 15 minutos ou 20 minutos? Tá. Então, eu vou ser muito breve para a gente poder... Deixa eu botar vocês aqui para mim, pequenininho. Para que vocês possam entender, para que possa realmente agregar, né? Eu trouxe aqui uma reflexão para a gente já começar a pensar, né? Antes de falar de sabotador, propriamente o sabotador, eu quero que vocês pensem nessas reflexões que eu coloquei, né? Será que a mente hoje, olhando para a sua mente, você sente que ela trabalha em seu benefício? Você acha que a sua mente, na maior parte do tempo, ela te ajuda? Ela está trabalhando ao seu favor? Ela é sua parceira?
Ou será que ela te sabota, ela está te boicotando ali nos seus planos, nos seus objetivos? Será que você está indo de encontro mais ao que você tem de negativo? Você tem sido aquela pessoa, ou você conhece alguma pessoa que ela está sempre focando ali nos pontos negativos e com dificuldade de reconhecer os pontos positivos? Então, né, eu trouxe um pouquinho aqui para vocês pensarem, né? A gente vai falar de inteligência positiva. A minha base, né, de sabotador, ela vem por um estudo do Shirzad Chamine, né? Eu chamo de Chamine, que a gente costuma falar o pai da inteligência positiva, né? E a inteligência positiva, o que ela é? É uma forma de você utilizar o seu cérebro como a sua melhor amiga, como o seu melhor amigo, como o seu parceiro, como o seu aliado. Né? O Chamine entendeu, através de estudos, pesquisa, todo um movimento científico, que a nossa mente ela funciona num lado da sabotagem, da autossabotagem, no lado sabotador, que está relacionado à sobrevivência, mente focando, uma mente positiva, ligada ao modo sábio. Agora vamos entender um pouquinho. Esse lado sabotador, ele vem de um lugar, né? Ele vai complementar muito com o que a Kelly já trouxe para a gente. Se a gente pensar na infância, né, na jornada, a gente veio de um instinto de sobrevivência, né? Quando você, na primeira infância, eu vou dar um exemplo e talvez alguém se conecte, vou dar um exemplo para contextualizar, para facilitar, e vocês vão lembrar de outras coisas. Aquela criança que, por exemplo, você já deve ter visto algum cenário muito parecido. A criança, quando era criança, vou dar um exemplo meu. Eu era uma criança sempre, né, quietinha, estudiosa, boazinha. Minha mãe sempre dizia, né? Por exemplo, tem um brinquedo e várias crianças. Eu tinha que dar o brinquedo porque a Natália não. A Natália empresta o brinquedo porque a Natália é boazinha. A Natália sempre ajuda as outras criancinhas. E aí tinha esse cenário e o meu outro cenário estudiosa, estudava. E aí eu tirava, por exemplo, 9, 10. Quando eu tirava 8 ou quando eu tirava 9, o meu pai, ele vinha com aquelas frases do tipo: ah, legal, né? Mas você também está fazendo a sua parte. Você tem que estudar mesmo, porque você não faz mais... Você é criança, você tem que estudar, você não trabalha. Ou tirava 8, mas o que faltou para o 10? Por que não veio um 10? Ou aquela situação... mas quantos dos seus amiguinhos estão tirando 10, hein, minha filha? Você tirou 8, ó, você já foi melhor, hein? Você já foi melhor. Então, aquela criança que era a Nath criança e muitas outras crianças que passaram por isso, a mente dela, a nossa mente não ensinou a gente na infância. E a Kelly, né, muito bom, a Kelly tá aqui que ela vai complementar isso pra gente. Se você parar para pensar na sua infância, a gente não estudou sobre as emoções. Quando a gente tinha 4, 3, 5 aninhos, não veio alguém para falar assim: olha, Natália, Alexandre, Kelly, você vai aprender agora na escola sobre o que são emoções. A gente aprendeu as nossas emoções sentindo cada uma e dando nome a cada uma. E da mesma forma aconteceu. A nossa mente... O nosso cérebro, na pequena infância, ele estava ali. E ele foi ajudando, né? Criando uma capinha. Eu vou falar, a Kelly é especialista em neurociência, eu não sou. Mas eu vou falar de uma forma para trazer uma linguagem que facilite bastante. Uma capinha protetora para que a gente aprendesse a lidar com os conflitos, aprendesse a lidar um modo protetor para a gente aprender a lidar com as situações da nossa vida, conforme a gente foi vivendo. E a Natália e todas as outras crianças, por exemplo, que passaram por isso, né, com a exigência dos pais, os pais que exigiam muito, a criança passou aqui, bem, eu quero a atenção do meu pai, eu amo meu pai, o meu pai e minha mãe, eles são, né, é tudo que eu tenho, eu quero agradar. Então a Natalinha, criancinha, passou a fazer muito mais coisas
e muito mais coisas para atender a expectativa daquele pai e daquela mãe. A Natalinha boazinha foi fortalecendo e reforçando o quê? Uma trilha neural. É como se fosse um risquinho aqui, eu vou botar num papel, né? A Natália ali, aí tem um risquinho, aí fez um risquinho fininho. E cada vez, conforme a Natália ia crescendo, ela foi reforçando aquela trilha. Da Natália boazinha, a Natália que aceita tudo, a Natália que está sempre ali fazendo, dando o melhor dela, fazendo o máximo que ela pode, sempre mais, para atingir, para ter ali o check, né? O check do pai, da mãe, ganhar a medalhinha do pai e da mãe. E isso é o começo, é de onde vem os nossos sabotadores, né? De onde vem o sabotador? Para a gente entender o que são os sabotadores, a gente precisa entender de onde vem, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que os sabotadores, eles foram os nossos amigos da infância. Porque lá na infância, ele era o meu aliado, o meu sabotador era o meu aliado, ele era o meu protetor. Foi um recurso que na minha infância eu encontrei para poder lidar com as minhas situações. Só que o problema foi que eu vim crescendo, eu vim, né, passando pelas etapas da minha vida e eu fui o quê? Reforçando essa trilha neural. Eu fui reforçando esse padrão de comportamento. E aí, cheguei na minha fase adulta, eu já tenho o meu caráter definido, eu já tenho os meus padrões, os meus princípios, os meus valores, eu já tenho a minha vida ali concatenada, eu não preciso mais dele. Só que ele está ali, ele está de mãozinha dada. Por mais que eu queira soltar, não é tão fácil, porque ele já veio para o meu inconsciente, ele já veio para o meu automático, eu não percebo mais. Então, muitas vezes, quando a gente faz a sessão de sabotadores, quando a gente entra, né, nos processos, nas mentorias de grupo ou individualmente, para a gente reconhecer os sabotadores, até o processo de reconhecimento é difícil, porque a gente veio caminhando a vida inteira com eles e em alguns momentos a gente passa a achar que aquilo é uma verdade. E muitas vezes o sabotador, ele vem num triângulo. Ele vem ligado ao quê? É um sabotador que gera algum tipo de ganho, mas que esse ganho causa dor. E aí eu vou trazer um exemplo para ficar bem prático e vocês vão validando aí no chat se tá rolando, se vocês estão entendendo. E se eu tô sendo clara, tá? Me ajuda. E Alexandre, me ajuda aí com o chat. Por exemplo, vocês já conheceram alguém ou tem alguém aqui nessa turma que sempre fala sim? Mas é aquele sim, aquela pessoa que é pau pra toda obra, aquela pessoa que está sempre disposta, ela diz sim para todo mundo, mas ela diz tanto sim, que esse excesso de sim vem a ser prejudicial. E aí agora vocês vão entender a relação de ganho e dor. Por exemplo, sabe quando você fala assim, o Alexandre veio e falou assim, Nath, eu tô com a minha agenda cheia, né? Amanhã minha agenda é lotada, eu tenho 2 aulas, sigo com atendimento, não tenho tempo algum. O Alexandre vira assim, Nath, 2h da tarde você vem para dar a segunda aula de sabotadores? Aí a Nath nem pensa. A Nath, ligada no modo sabotador, vai falar o quê? Vou, claro, conta comigo. E aí, quando eu desligar o telefone, eu vou falar assim, putz, por que eu fiz isso? Cara, eu não podia ter feito isso, eu não tenho tempo, como eu vou? Aí pronto, aí a Nath vai ficar toda desestabilizada, toda preocupada, porque ela deu aquele sim, porque ela queria agradar o amigo, ela não queria deixá-lo na mão, ela queria poder contribuir, mas causou a dor, porque ela não tem tempo, ela vai ter que desfazer a agenda dela, ela tinha algo que também era importante, então ela deixa de fazer coisas que são importantes para fazer ali pelo outro. Tô sendo clara? Tô sim. sendo clara, tá alinhada. Perfeito.
Deixa eu Então, te falar, assim, eu acho o que que o Chamini faz? você tem uma concordância de 100%, todo mundo, é assim. Só que nesse Show, foi show. muito fui eu que fiz um símbolo assim. Então, assim, tudo que você está falando, Show. tem pessoas, inclusive, que já foram embora chorando para casa. Então, mas pode continuar. Ai, meu Deus. Valeu. E aí, o Chamini fala uma coisa que, para mim, tá? Para a realidade da Nath também faz muito sentido e talvez faça para sua realidade também. A maior batalha, se a gente parar para pensar, a maior batalha que a gente enfrenta é a nossa batalha. Porque a batalha é com a nossa mente. Porque eu tenho a minha mente que pode ser a minha aliada, a minha melhor amiga e trabalhar ao meu favor. E também eu posso tê-la como pior inimiga. Se eu não sei gerenciar as minhas emoções, se eu não sei gerenciar as minhas emoções, e por isso que o conteúdo da Kelly é fundamental, e por isso que ele vem antes de Sabotador. Se eu não sei gerenciar a emoção, as minhas decisões, eu não tenho a melhor tomada de decisão, eu não tenho uma mente focada em solução, eu não tenho uma mente com capacidade de ser criativa. Pode passar, amigo. Então, assim, vamos... E aí, né, a gente já entendeu de onde veio os sabotadores, a gente já entendeu um pouquinho o que é a inteligência positiva, a capacidade que a nossa mente tem de ser nossa aliada. Agora chegou, você já sabe que existe, né? Que a nossa mente ela vai para um lado de sobrevivência, as lembranças da sobrevivência que a gente teve, e aí ela tem o lado dela dos sabotadores, e eu tenho a minha mente do lado sábio. Qual é o que a gente trabalha, né, nos processos, nas mentorias, o que é que a gente deseja, o que eu desejo para vocês? É que vocês saibam, né, trabalhar com a mente, na maior parte das vezes, no seu modo sábio, ligado no seu modo sábio. Porque se você está no sábio, você está com sua mente trabalhando ao seu favor. Então, você está com uma mente mais criativa, uma mente mais positiva, uma mente muito mais focada em solução, uma mente que não paralisa por qualquer dificuldade, por qualquer desafio que encontra. E os sabotadores são o quê? Eles são os nossos inimigos internos, né? Como eu chamei no início para quem estava, são os gremlins, né? É um conjunto de padrões mentais que você já sabe de onde veio, que começou lá da infância, com as frases, com as situações, a criança que vivia num ambiente caótico e teve que aprender a lidar com aquelas dificuldades já pequenininha. Então, tudo isso, aquela voz, né? Você não é capaz, você não vai conseguir, aquela coisa, vou emagrecer, não. Vem um docinho, vou comer só mais um pedacinho, hoje é sexta-feira, hoje eu vou comer hoje eu vou beber aquele chopinho. Não, quero entrar num projeto novo, quero fazer uma transição de carreira. Não, você vai começar do zero? Tem certeza? Você vai deixar o seu cargo para começar tudo de novo? Ninguém vai te reconhecer, isso é muito difícil para você. É aquela voz que quando a gente tenta avançar, vem uma voz dentro de nós que vai falar assim, não, fica onde você está, não, volta. Então é isso. E esse conjunto, né, de padrões que vem desde a infância, eles o quê? Eles são responsáveis por diversos estados mentais negativos. E é por isso, claro, se eu não consigo avançar, se eu não consigo levar à frente um plano, um sonho, um objetivo que eu quero, vai me trazer o quê? Desânimo. Se eu não chego no resultado que eu quero, se eu não tenho os resultados que eu desejo para minha empresa, que eu tracei para minha empresa, para o meu setor, vai faltar motivação, eu vou perder o foco, o sentimento de fracasso, o sentimento da desistência, e cada vez você vai reforçando, e isso vai se tornando um ciclo de realidade para a sua vida. Você vai vivendo aquela realidade e aquilo é um ciclo e você não sai daquilo. Pode passar. Pode passar. Isso. E agora, né, eu trouxe aqui para vocês olharem, a gente vai conhecer. Pode voltar um pouquinho. Voltar um. Isso.
a gente vai conhecer, né? A gente vai conhecer quem são esses sabotadores, né? Os sabotadores, segundo o estudo, eles foram elencados em 9, tá? Em 9, uma gangue aí de gremlins, uma gangue que todos nós, não existe assim. Pode existir, mas a maioria das pessoas, a maior parte das pessoas, elas têm seus sabotadores, tá? O ideal... Nath, mas vai existir um momento em que eu vou conseguir eliminar os meus sabotadores completamente? Não, porque a gente é humano. E a Kelly, depois nos comentários, pode me ajudar bastante, né? Falando isso. Com certeza. A gente consegue, primeiro, reconhecer, né? É muito mais fácil eu reconhecer o inimigo, né, que é visível, ele é muito mais fácil para eu combater do que aquele que eu nem tenho ideia de que existe, de que ele está ali presente. Então, é aprender a lidar, é aprender a reconhecer, saber quando é você e saber quando é esse sabotador, para você dominar esse sabotador. E eu costumo dizer, né, uma frase que eu gosto muito, né, e eu uso para a minha vida, né, quando cada um tem os seus sabotadores, e você aprender a lidar com isso, eu olho meu sabotador e eu dei um nome para ele, né? Monstrinho. E aí, dragão, monstrinho. E às vezes tem dias que eu acordo e eu olho para o dragão, eu sinto que o dragão está querendo acordar, e eu olho e eu falo para ele, olha, hoje você vai ficar. Hoje você vai ficar aí dormindo, porque quem manda aqui sou eu. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O sabotador não é você. O sabotador, na verdade, ele te impede de ser quem você é de verdade. Quem você é. Então, assim, o sabotador, ele não é você. Primeira coisa que eu quero deixar bem alinhada, tá? Se eu tenho, a gente vai ver lá na frente, um sabotador prestativo. Ai, meu Deus, eu sou a prestativa? Não, meu sabotador é que é prestativo. A voz não é minha, a voz é do meu sabotador que tenta me enganar, que tenta me induzir, que tenta ali trilhar o meu caminho. Pode passar. O chefão da gangue é esse aqui, tá? É o crítico interno. E aí é tudo isso que eu tenho falado, essa vozinha que fala pra gente que a gente não é capaz, que a gente não vai conseguir, aquilo ali não é pra você, tem gente melhor do que você. É o crítico, é o manda-chuva ali, é o chefão da gangue, tá? Ele leva você a encontrar defeitos, sabe quando você tá tão crítico com você mesmo, você só olha defeitos, você não consegue, te dá ali paralisação, sentimento de incapacidade, de fracasso, vergonha, culpa, pode passar. E aí, eu não vou me aprofundar, tá? Por conta do tempo, eu trouxe de forma bem resumida, mas isso aí é para a gente fazer, né, num grupo de estudos. Mas esses são os 9 sabotadores, tá? Esses são os 9 sabotadores. O controlador, o hiperrealizador, o inquieto, o insistente, prestativo, hipervigilante, esquivo, vítima e o hiperracional. Vou dar um exemplo. Lembra quando eu falei da pessoa que está sempre falando sim, mas é aquele sim que já está no excesso? Está relacionado geralmente ao sabotador prestativo. Aquela pessoa que está sempre ali, aquela pessoa que acabou de conquistar algo, ela já está pensando na próxima coisa, ela acabou de bater uma meta, ela nem se permite celebrar a conquista daquela meta batida, ela já está pensando no próximo desafio que aquela equipe vai ter e ela tem que bater. Geralmente pode estar relacionado ao hiperrealizador. Nesse momento não dá para a gente se aprofundar, né? Existe um trabalho que é realizado para você identificar todos esses sabotadores, quais são os seus. Hoje existe um método que te ajuda a calcular, né, com a linha de conhecimento do Chamini, que te ajuda a calcular exatamente o quanto você tem a mente ligada no modo sábio, o quanto a sua mente está ligada no modo sabotador. E quais são esses sabotadores? O interessante, o importante, fundamental é você trabalhar, é você buscar ferramentas, buscar recursos profissionais que te ajudem a identificar esses sabotadores.
Porque a partir daí, quando você identificar, quando você entrar no modo de trabalho, onde você vai começar a criar recursos para você dominar esses sabotadores, você vai melhorar os seus resultados, você vai melhorar a sua produtividade, você vai ter o quê? Até, inclusive, mais felicidade, mais realização para a sua vida. Pode passar? Eu falei de modo bem rápido, né? E eu pedi autorização do Alexandre. Obrigada, Alexandre, né, por essa oportunidade. Aqui estão os meus contatos. E conforme eu falei, eu pedi autorização dele. O que eu vou disponibilizar para honrar esse tempo de vocês, honrar a presença de todos vocês e essa oportunidade, eu vou disponibilizar. Eu estou disponibilizando 5 vagas, tá? Para sessões, para uma sessão de avaliação de sabotadores para os 5 primeiros que me mandarem mensagem para o meu número aí de WhatsApp, falando assim, Nath, eu quero que os 5 primeiros que me enviarem uma mensagem dizendo, Nath, eu quero, vão ganhar uma sessão de avaliação de sabotadores comigo. Eu mandei primeiro. Outras... Pode ver que eu mandei primeiro. Pode ver que eu mandei primeiro. Não tem ninguém, não. E se alguém mandar, eu cancelo aqui do grupo. Eu tiro do grupo. Assim, também quero. Eu mandei primeiro. Se alguém mandou primeiro, você deleta, que eu vou tirar do grupo também. Perfeito. E aí, o que eu fiz, gente, fora as 5 pessoas que quiserem, tá? Eu vou abrir uma condição, vou ajustar, né, com o Alexandre para poder honrar o maior número de pessoas com desconto na minha sessão. Então, quem tiver, os 5 primeiros já ganharam, né, esse presente, e os demais, eu vou passar as informações para o Alexandre e ele vai fazer contato com vocês, tá certo? Olha, obrigada, eu tentei ser o mais Nath. possível. Obrigado, muito Nath. Bom. Foi ótimo. É sempre bom a gente escutar, como as pessoas estavam dizendo aqui, é sempre bom a gente escutar realmente de uma maneira mais precisa e de quem estuda mesmo isso, sobre esses sabotadores. Esses sabotadores, eu falo dentro do grupo, e o pessoal já fiz post no LinkedIn, é muito importante a gente saber desse assunto, porque a gente está num momento de transição de vida, não é num momento de transição de carreira. Você vê a Kelly super gerente e fazendo drives de carreira, mas sem perder o foco dela, sem deixar a bola cair dentro da profissão dela, dentro da empresa dela, uma multinacional com KPIs altíssimos, e ela está lá trabalhando, mas ela está fazendo drives de carreira. Então, é isso que é importante. Você, a Nath, está fazendo um drive de carreira, assim, quem acompanha, e muita gente aqui, e é isso que eu falo com as pessoas quando eu faço a mentoria com eles. Gente, descubra o propósito de vida de vocês, porque se não descobrir, você vai ficar batendo no muro, e você vai ficando infeliz, e assim, o mercado está ruim, e você só escuta isso, o mercado está ruim, o mercado está isso. Qual é o seu propósito de vida? Não sei. Pô, então o mercado vai continuar ruim para você. Ponto final. O mercado vai ser sempre fechado, porque você não olha para o lado, você não sai da caixa. Então, isso é muito bom, escutar de pessoas como você exatamente o que a gente acredita, o que a gente fala. E tiveram algumas perguntas relacionadas à parte de sabotadores e a parte principalmente dessa inteligência emocional. Eu vi, Alexandre, eu peguei aqui as perguntas, eu posso já... Pode, se você quiser responder. Eu sei, gente, assim, como todas as nossas lives, a gente vai entrando um pouquinho no tempo, tá? Mas assim, e é bom porque o conteúdo aqui é muito rico, e a gente sabia disso quando a gente organizou essa live. Então, Kelly, se quiser responder aí algumas perguntas. Claro, vamos lá. Teve pergunta de como que a gente conecta tudo isso, né? Eu acho que talvez, eu vou tentar responder essa, a gente de repente vai responder a todas, se não praticamente todas. E daí, basicamente é o seguinte, a Nath comentou, né, que a gente tem muitos padrões que a gente adquire e vai criando desde a nossa infância. Lembra que eu comentei com vocês que o nosso córtex cerebral, ele é a parte mais madura, mais sofisticada,
e ele fica 100% formado quando a gente já está entrando na idade adulta. Então, basicamente, quando a gente é criança e a gente está ali funcionando praticamente, vamos dizer, 100% à luz das nossas emoções, o que está acontecendo aqui? A gente está experimentando um monte de experiência, muitas das vezes ali, não muito agradáveis, experiências que estão fazendo com que a gente comece a se modular e criar alguns padrões. A gente eventualmente, vou dar um exemplo, recebe uma fala do nosso pai que vai reforçando um determinado comportamento, seja para o bem, seja para o mal. A gente vai, especialmente quando ele está ou criticando de uma forma que para a gente pega muito pesado, a gente cria uma emoção ali e a gente guarda aquela memória, como eu comentei com vocês, ou se ele reforça um comportamento muito positivo, a gente também guarda aquele comportamento como uma forma de recompensa, libera ali alguma dopamina no nosso cérebro e a gente se sente recompensado com aquele elogio. E aí o que acontece? A gente vai criando padrões e estilos de como a gente vai funcionar na idade adulta. E aí o que acontece é que essas memórias vão ficando no nosso cérebro e quando o nosso córtex lá no início da idade adulta ele é formado 100%, e aí a ideia do córtex aqui é que a gente ganhe uma capacidade de pensar numa consequência e tomar decisões de mais longo prazo, essas memórias já foram adquiridas lá atrás. Então, por isso que toda vez que a gente procura um processo terapêutico, ou até mesmo um coaching, uma mentoria, a gente tenta voltar na nossa infância. Normalmente, esses profissionais entendem com a gente, fazem um diagnóstico de como é que era a infância, se a gente foi criado por uma família estruturada, ou se teve separação, ou seja lá o que aconteceu, porque a partir dessa história da nossa vida, é possível entender quais são os nossos padrões de comportamento hoje, a partir de traumas, a partir de situações de sucesso. E aí, o que a gente consegue fazer a partir disso? É a gente entender aquilo que nos ajuda nessas memórias, nesses comportamentos que a gente já ensinou o nosso cérebro a ter, e o que eventualmente também nos atrapalha. Então, quando a Nath comentou, né, dos sabotadores, se eu tenho mania de ser muito boazinha, se eu tenho mania de dizer sim para todo mundo, e eu consigo entender, e o feedback aqui é uma ferramenta poderosíssima, porque quando a gente escuta um feedback do gestor, a gente escuta um feedback do marido em casa, do filho, seja de quem for, e essas características elas estão aparecendo em diversos aspectos da nossa vida, significa que tem algo ali que vale a pena a gente dar atenção. E o que a gente entende em cima desse reconhecimento? Que tem alguma coisa nesse comportamento que vale a pena a gente trabalhar. E como é que a gente trabalha? Ensinando para o nosso cérebro a fazer diferente. Então, deixa eu experimentar falar um não aqui. Vai doer? Eu vou sentir que eu estou desagradando? Eu não vou receber aquela recompensa, porque lá atrás eu aprendi que ser boazinha era muito legal. Mas deixa eu ver se isso daqui me ajuda. A gente começa a experimentar de forma consciente outros tipos de comportamento, de forma que, conforme dê certo, o nosso cérebro de novo vai liberar a nossa dopamina, a gente vai se sentir recompensado, e a gente começa a criar outras memórias e, portanto, outros padrões, a gente amplia o nosso repertório, e a gente aprende a ser mais flexível diante das situações diferentes que aparecem. Então, tem uma aqui que eu vou precisar dizer um sim, sim, porque meu chefe que pediu, porque ele que paga, né, no final do dia meu salário. Agora tem outra aqui que eu vou precisar dizer não, porque essa daqui não faz sentido. Então a gente vai aprendendo a fazer essa regulação do nosso comportamento. Tá claro, pessoal? Alguém tem dúvida? Não, ficou super claro. Ficou super claro. Tem uma pergunta aqui, Nath, que foi direcionada sobre sabotadores, que é exatamente como que eu posso fazer do dia a dia meu no trabalho, identificar esses sabotadores e ir anotando, né? Como é que eu anoto isso num pedaço de papel, até para eu, por exemplo, eu passar depois a limpo sobre isso e começar a entender como é que eu estou me sabotando durante o dia a dia do meu trabalho. Se tem alguma forma, se tem alguma ferramenta ou alguma coisa nesse sentido. Eu vou falar uma dica bem prática, tá? Bem básica, porque quando você faz a avaliação, você identifica, você sabe mapear quando ele chega, né? Fica muito mais fácil para você mapear quando ele chega. A gente desperta muito mais para alguns momentos. Mas são frases, pensa nas frases que te paralisam. Pensa naquilo que mais está te bloqueando. Quando você quer fazer algo de verdade, algo pensando no seu futuro, algo relacionado ao seu trabalho, algo relacionado aos resultados que você busca,
algo que te tire de um conforto maior. Se vierem alguns pensamentos, são pensamentos desse tipo, não, isso não. Por exemplo, pessoas, eu vou dar alguns exemplos e talvez conecte, tá? Com a dúvida dessa pessoa. Pessoas que têm muita dificuldade, se esquivam muito dos conflitos, elas têm muita dificuldade para lidar com o conflito, com o confronto. A pessoa que está sempre achando que só ela sabe o jeito certo, só ela tem um jeito certo de fazer as coisas. Aquela pessoa que está sempre tentando controlar. Já viu? Às vezes a pessoa ali no trabalho é sempre o jeito dela, é só o jeito dela que é certo, só ela sabe fazer. Ela tem muita dificuldade de escutar a opinião. Vamos lá, mais um. Do dizer sim, né? Sim para todo mundo, tentar ser boazinha, mas na verdade é sempre tentando agradar, tentando ter a atenção ali do outro. Aquela pessoa que, por exemplo, olha, isso aqui pode cair, mas pode cair ano que vem. E aí a pessoa já está desde agora assim, ó. Meu Deus, isso vai cair. Sofrendo. Tá? Vamos lá, deixa eu dar mais um exemplo aqui. Olhando. Pessoas que estão sempre buscando novas emoções, novos cenários, novos, sabe? Ela vai para um lugar, ela não consegue nem apreciar, sentir, comemorar aquilo, ela já quer outra coisa. E aí ela já quer outra coisa. Ela não consegue ficar por muito tempo em relacionamento, muito tempo em empregos. A pessoa que está com aquela régua de cobrança sempre alta, nível de detalhe muito alto, nunca está suficiente, ela está sempre ali sendo crítica com ela, crítica com os outros, sempre exigindo, dificuldade para reconhecer o que as outras pessoas fazem. Esses pensamentos, frases desse tipo, será que ajuda? Será que deu para eu responder a pergunta? Deu sim. Uma das coisas, gente, que, assim, eu sei que tem muitas perguntas e, assim, eu vou passar isso para a Nath e para a Kelly, e eu vou passar quem fez as perguntas, porque tem muitas perguntas que estão me mandando aqui no privado, que são perguntas mais relacionadas a foro íntimo. Eu vou passar para as duas, e vocês entrem em contato com elas, claro, e elas vão lá perfeito. passar para vocês, tanto no Instagram das duas e tal, no LinkedIn das duas. E a gente responde isso. Uma das coisas, só para a gente finalizar, que eu lembrei aqui, e tem muita gente aqui que tem filhos e filhas. Gente, sabotadores começam na infância, tá? Sabotadores começam, como a Nath falou, na criança lá com 3 anos, onde ela vai pegar um dinheiro em cima da mesa e o avô chega. O avô maravilhoso, tá? O avô é tudo de bom, graças a Deus. Assim, eu convivo com os meus e assim, são maravilhosos. Mas o avô chega e grita para a criança assim, para proteger ela. Não toca que o dinheiro é sujo. E eu dou esse exemplo. Boa, sensacional, Alexandre. Olha, é terrível. A criança cresce, você vai embora, o avô vai embora e a criança tem lá 50 anos e ninguém sabe por que ela não consegue lidar com dinheiro. Ela não consegue, ela vai prosperar, ela vai ser rica, ela vai ser maravilhosa, ela vai ser o dono do mundo, mas agora na hora de pegar o dinheiro, na hora de transformar aquilo, na hora dela ela materializar aquilo, vai dar alguma coisa nela, alguma coisa. Isso ali é um sabotador que está lá enraizado, cristalizado dentro de uma forma. Então, assim, cuidem das crianças, tá? Cuidem dos seus filhos, cuidem da primeira infância, cuidado com o que vocês falam e principalmente, assim, quem não conhece aqui amigos que chegam para vocês e a gente acha engraçado porque a gente já está adulto, né, velho? A gente vira para o cara e fala assim, eu não gosto de comer verdura. Lá atrás, na primeira infância, você teve uma pessoa que te sabotou em cima daquilo. Ou seja, ou ela te forçou, ou ela falou alguma coisa que não deveria, assim. Lava isso porque é sujo. Verdura é sujo. Verdura não é sujo, né? Verdura não pode ser sujo. Então, assim, cuidado com esses tipos de coisas para quem tem filhos, que sabotadores crescem muito nesse momento, tá? E é importante saber que os pais fazem na melhor das intenções. Sim. Então, a gente também não pode, eventualmente a gente vai dar uma escorregada, ficar ali se penalizando para o resto da vida de que a gente está acabando com a história dos nossos filhos. Não é isso. É importante a gente reconhecer que a gente faz numa boa intenção,
e ensinar os filhos a reconhecerem também que a gente é para eles o melhor que a gente pode. Ao mesmo tempo, quando a gente ganha essa consciência, a gente também consegue se policiar, porque aí a gente pode ser melhor ainda. Esse é o lance, né? Então, é como a gente pode ser melhor no papel que a gente está exercendo. E, nesse sentido, ensinar o nosso filho também a ser melhor no que ele está fazendo, a encorajá-lo sempre a fazer melhor, a fazer diferente, dizer que ele é capaz, não colocar tanto esses limites no sentido de que isso daqui você não pode mexer. Se ele já tem uma certa idade, a gente entende que tem um ambiente ali que dá para controlar, como o Alexandre comentou, não toca no dinheiro, mas espera aí, mesmo que a gente diga não faça, isso a gente tem que contextualizar o porquê. E aí quando eles também entendem o porquê e entendem que isso não é algo proibido, e sim que tem uma determinada idade para fazer, tem um determinado tempo para fazer, a gente também começa a dar para eles esse repertório. E eles entendem, e aí eles vão ganhando esse limite, né? O que dá para fazer agora, o que dá para fazer depois. Não é que é proibido para sempre, que foi o ponto que o Alexandre trouxe muito bem. Porque senão a gente realmente começa a criar as aversões, né? Assim, isso aqui eu não posso tocar e não sei nem porquê. Então é bacana da gente ter sempre esse diálogo. E as crianças, por menores que sejam, elas vão ganhando, né, desde cedo uma capacidade de assimilação. Elas vão ganhando, a consciência elas já começam a ter desde muito cedo. Embora, né, a formação desse repertório... Põe sozinho, né? Oi, perdão. Eu acho que o microfone abriu. Eles vão ganhando, né, essa significação ao longo da sua maturidade, mas quanto mais a gente puder conversar e dialogar desde sempre, né, desde cedo, isso é muito importante. E assim, gente, a gente sempre encorajar, e por mais que a gente se dê conta, né, como a Nath trouxe muito bem, de que a gente tem diversas crenças limitantes, de que a gente tem diversos sabotadores, é sempre tempo da gente trabalhar isso. E não, de novo, né, também não culpar os nossos pais por isso, porque muitas das vezes como eles também foram criados, a gente tem uma repetição de comportamento ao longo das gerações. Então, a gente valorizar, né, que eles fizeram o melhor que eles puderam pela gente, e como que a gente pode ser uma versão melhor da gente mesmo, tá certo? É isso aí. É assim, viver é complicado, gente. É assim, viver é complicado, mas a gente hoje tem ferramentas que a gente vem aprendendo ao longo do tempo em como que a gente pode tirar um pouco dessa carga que está muito presente na nossa vida. Então, utilizem de ferramentas como essas, de inteligência emocional, de um coach, de sabotadores. Procurem exercitar. A gente procura tanto, né, exercitar o corpo, a gente procura tanto fazer coisas no nosso tempo de vida que não levam a gente a muitos lugares bacanas. Utiliza mais desses momentos que a gente pode exatamente para isso. Para você exercitar a mente. O cérebro é um músculo que você precisa também trabalhar ele. Ou seja, não é só o bíceps, a barriguinha tanquinho, não sei o quê. Ou seja, e o cérebro? Ou seja, leia, participe de mentorias, converse mais sobre isso, porque assim, quando a gente evolui nesse ponto, a gente vai evoluir para o resto da vida e a gente vai ter uma vida melhor. Gente, obrigado pela presença de vocês. Kelly, aquela palavra que está muito na moda, eu não gosto muito de usá-la não, mas nesse momento eu tenho gratidão e honro muito a sua presença aqui conosco. Muito obrigada. É uma fonte de pesquisa e uma fonte de sabedoria para todos nós. E, Nath, você obrigada. Assim, eu te considero a mentora que todos nós gostaríamos de ter, porque você assim, consegue com muita tranquilidade passar esses assuntos com muita leveza. Eu acho que isso faz parte da senioridade quando você trabalha com a mente das outras pessoas, você ser leve no sentido, e assim, olhando inclusive no seu Instagram, você sente leveza. Então, você é leve no sentido de passar essas informações, de passar a mensagem como deve ser passada, de um ambiente tão, às vezes, tão carregado, e tão pesado, e tão amargurado, que são essas lembranças, são esses cenários que a gente vive. Então, assim, muito obrigado pela sua presença, pelo seu aceite. Nosso canal, para vocês duas, está franqueado. No dia que vocês precisarem, quiserem divulgar algum trabalho ou divulgar algum artigo, algum texto, alguma coisa assim, por favor. Legal. Eu faço questão que vocês participem mais. E assim, galera, para quem
gostou, a gente sempre brinca, né, nos nossos grupos lá de Telegram e do WhatsApp, que a gente faz uma semana a gente faz coisas técnicas e na semana seguinte a gente faz a parte, vamos dizer assim, de gestão comportamental. Então, acho que dessa vez a gente falou lá a parte de riscos e tal, e hoje a gente falou de gestão, acho que todo mundo curtiu, acho que todo mundo veio aí. Tivemos muitos convidados aí de fora do grupo também, isso é muito bacana que a gente vê que a gente está ganhando corpo nesse negócio. Então, assim, muito obrigado. E na semana que vem são vocês que decidem. A gente vai botar lá uma sugestão para vocês e vocês, se quiserem, ou seja, isso que está acontecendo aqui hoje foi porque vocês decidiram. Foi você com todo mundo participando e a gente foi e fez esses convites, eu, o Marco e o Juliano aí para isso. Beleza? Então, semana que vem é a última quinta-feira da live de quinta. A gente vai fazer uma live na quinta-feira. Depois eu e o Marco temos mais algumas semanas de cursos aí, então a gente vai tentar encaixar uma live sem ser essa semana, agora na próxima, às 6 horas da tarde, algo nesse sentido, para a gente não deixar esse momento bacana acontecer. E assim, vão curtindo e vão comentando lá no grupo, que o grupo é para isso, para a gente trocar ideias, trocar informação, e assim, sem julgamento e sem nada que possa prejudicar o outro, e ter liberdade de falar. Lá no grupo não tem esse negócio não, tá? Lá no grupo todo mundo está aprendendo, ninguém ali sabe mais do que ninguém não, tá? Então é isso que é importante lá no grupo. Gente, obrigado. Marco, quer dizer alguma coisa? O Marco ficou quietinho hoje. O Marco é das pessoas que mais fala, né, no grupo, e agora ele está quietinho, né? Me surpreendeu a live hoje. Obrigado, viu, Kelly? Obrigado, Natália. Excelente. Obrigada. Nossa, vocês trouxeram um material aqui muito valioso. O El, na real, dando mais um passo, né? Porque quando nós planejamos o curso, eu falei com o Alexandre, nós conversamos, né, o que vai ser diferente, né? E nós incluímos no nosso curso o perfil comportamental, né? Com uma mentoria. E isso fez diferença, sabe? O pessoal se conhecer mais e levar esse aprendizado do curso para dentro da empresa, né? Independente do ambiente, independente do gestor. E hoje aqui vocês expandiram, né? Ampliaram essa visão assim de uma forma assim memorável. Agradeço aí a presença de vocês e, como eu falei, nós temos que repetir mais, viu, Alexandre? Porque agora até eu gostei. Legal. Uma boa noite, muito obrigado. Gente, obrigado. E aí, no grupo, a gente continua conversando e isso está gravado, tá? Isso vai para o nosso canal do Na Real. Eu vou compartilhar com todos vocês. Isso está lá gravado e a gente vai poder lá conversar mais. A Kelly e a Nath vão ser convidadas para olhar lá o canal. Vocês podem deixar perguntas lá e elas vão entrando. E, por favor, sigam as duas. Eu vou botar agora de novo o link do Instagram, tanto da Kelly quanto da Nath, para a gente seguir e trocar, porque assim, a gente já segue tanta coisa que não deve, vamos seguir coisas que a gente se conecta, que a gente gosta, tá bom? Gente, até... Beijo grande. Obrigada, Alexandre. Obrigada. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Beijo grande. Abraço. Tchau.